Olá, o projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo estava em pauta no Senado Federal e foi retirado para que um debate mais amplo possa ser feito. O objetivo é evitar que essa lei impeça as manifestações populares. E quem fala conosco sobre o assunto é justamente o relator dessa matéria, relator em plenário, o senador Eunício Oliveira. Senador Eunício Oliveira, quando fala em questão de segurança, de alguma forma o senhor está sempre perto, né? Já presidiu a Comissão de Reforma do Código Penal, aquela subcomissão de segurança da CCJ, participa também dessa comissão temporária que prolongou seus trabalhos para falar sobre política de segurança pública. O desafio desse trabalho é não cercear a manifestação popular e, ao mesmo tempo, conseguir uma lei justa e, como disse o senhor, dura em relação ao terrorismo, não é isso? Bom, primeiro é bom que a gente deixe claro aqui que no Brasil nós não temos uma lei, né, antiterrorismo. Não temos uma lei que puna o crime de terrorismo, a não ser ainda os resquícios de uma lei que já devia ter sido revogada, que é a Lei de Segurança Nacional do tempo da ditadura, né? Ela, no seu artigo 20, ela define o que é terrorismo, mas define em um foco político, né? Apenas diante de um foco político. Então, concretamente, há um motivo para se discutir uma lei do terrorismo, ainda mais que a gente vai sediar importantes eventos internacionais. Pronto. Talvez, Tânia, tenha sido exatamente isso que motivou esse debate na questão do crime de terrorismo. Nós estamos diante de um momento de comoção nacional, quando pessoas fazendo manifestações, né, livres, democráticas, se infiltram no meio dessas multidões, pessoas que chegam ao absurdo, né, de cometer um homicídio, como aconteceu essa semana com um cinegrafista que estava trabalhando lá, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu trabalho, cumprindo sua missão, né, e foi assassinado, vamos dizer, digamos com todas as palavras, as letras de uma palavra, ele foi assassinado por uma outra pessoa, né, infiltrada numa manifestação livre. Então, é preciso que a gente tenha duas coisas. Primeiro, o Brasil vai receber, né, delegações do mundo inteiro na Copa do Mundo, inclusive de países que têm diferenças internas e de países que têm diferenças externas. Não é o caso, graças a Deus, do Brasil. Mas nós vamos sediar, né, receber essas delegações importantes. Como é que nós vamos receber delegações do mundo inteiro e essas delegações não têm a segurança porque nós não temos uma lei de combate ou de punição ao crime de terrorismo? Então, é preciso que esse debate não é novo, esse debate não é de hoje. Né? Eu quero deixar bem claro que eu não me prestaria a ser um relator num momento de emoção, né? Num momento emocional, porque é preciso ter equilíbrio, porque eu fui líder estudantil, né? Fui líder patronal e sempre tive um respeito muito, muito profundo em relação ao direito de expressão, ao direito de liberdade de manifestação, ao direito de greve. Então, nós temos que ser aqui justos para que e ter muito cuidado. Vou ter uma preocupação muito grande de ouvir as diversas opiniões para que a gente possa condensar em um substitutivo ao relatório básico do senador Romero Jucá e do senador Pedro Tax, né, que são duas pessoas importantes nesse processo, que trabalharam com muito afinco nessa questão de construir uma lei de combate ao terrorismo, ou que puna o terrorismo duramente, né, uma lei especial, não apenas uma lei incorporada no Código Penal, mas uma lei penal muito forte, específica, na questão do crime de terrorismo. Repito, porque nós vamos receber delegações do mundo inteiro aqui e é preciso que os países que trazem suas delegações tenham a tranquilidade que nesse país o crime de terrorismo será punido com muita veemência. E mesmo porque, conforme lembrou até o senador Pedro Tax em plenário, há acordos internacionais entre o Brasil e outros países que demandam que o país tenha essa legislação. Até aí está tudo bem. Mas a gente viu também, quando foi decidida a suspensão da matéria para não ser votada na ordem do dia, um debate sobre o mérito da tipificação do crime de terrorismo. O senador Cristóvão, por exemplo, levantou a questão, quando você tem uma manifestação popular e dentro dela acaba tendo também uma distorção, um desvio e a gente acaba no vandalismo. Isso gera pânico e terror num grupo que estava ali manifestando. Esses são dois pontos que ajudam na tipificação do crime de terrorismo. Então, como é que
Tem horas que é um divisor de água? Como é que a gente faz para as coisas ficarem claras? Porque a pena para terrorismo é muito mais dura, né, senador? Tânia, esse é o grande desafio, né, do parlamento, né, do debate. Por isso que o nome, né, o parlamento, né, para se parlamentar, para se falar, para se discutir, para se debater, para ouvir, ter paciência de ouvir as outras opiniões, para que a gente tire um texto que seja justo do ponto de vista da tipificação, mas seja veemente do ponto de vista daqueles que cometem crime de terrorismo. Então, o que a gente precisa? A gente não pode fazer as coisas no emocional, porque se você fizer uma pesquisa de opinião pública, o Brasil vai ter pena de morte amanhã. Né? Vai ter pena de morte amanhã. Então, é preciso a gente ter equilíbrio, né? E nós temos esse papel, e o Senado é a Casa da Federação. Então, como nós temos esse papel de Casa da Federação, temos que ter muito equilíbrio ao fazer uma lei, a discutir uma lei, a debater uma lei. Então, nós vamos debater com profundidade exatamente para isso, para que na tipificação a gente tenha o cuidado, porque senão, se deixar no emocional, no sentimento de alguns, é possível que até que a gente aqui, inadevidamente, faça, como crime de terrorismo, uma greve, um movimento de greve, uma manifestação livre e espontânea da sociedade. A sociedade, numa democracia, tem direito de ir e vir, de se manifestar livremente, de colocar a sua opinião livre, democraticamente, respeitosamente e pacificamente. Né? Senador... E pacificamente. Então, é preciso a gente ter... Esse é que é o grande desafio, é buscar esse ponto de equilíbrio na tipificação para que a gente não cometa aqui um equívoco. No mês passado, a gente já viu uma movimentação do Palácio do Planalto, uma preocupação em que, no mês de junho, julho, enquanto acontecer a Copa do Mundo, ela esteja preservada de manifestações como... A gente teve manifestações e a Copa das Confederações juntos, e há uma preocupação concreta em relação a isso. Até que ponto esse tipo de preocupação interfere na construção desse acordo? Até que ponto isso contamina os parlamentares nesse momento? Olha, eu sinceramente não recebi do Palácio do Planalto e nem do governo nenhum tipo de solicitação, né? Não diria orientação, mas pelo menos de solicitação nesse sentido. Mas é natural que o governo, como governo, né, tenha uma preocupação, porque quem assina os tratados internacionais são os governos, né? São as pessoas, mas representando os países, representando os governos e os países. Então, é natural que o governo federal tenha uma preocupação nesse sentido. Então, eu, sinceramente, não serei contaminado, como eu disse, nem pela emoção e nem pelo sentimento de tristeza que me abateu, né, quando vi, né, as cenas na televisão de um cidadão que estava trabalhando, né, que estava cumprindo o seu papel de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto para sustentar a sua família, ser assassinado por nada, né, por nada, absolutamente nada. Então, aquilo não é uma manifestação democrática, aquilo não é uma manifestação livre, mas também não pode ser tipificado como um crime de terrorismo. Nós precisamos de legislação para vandalismo. São vândalos, baderneiros que se infiltram, né, para tirar proveito de uma manifestação, às vezes, grande, mas democrática. Né, de pessoas pacíficas, que estão ali apenas para mostrar a sua indignação com determinada coisa, para fazer uma cobrança das autoridades de determinada coisa que ele acha que é necessário para a sua comunidade, ou para a convivência das pessoas. Então, é uma manifestação pacífica, portanto, eu defendo o direito de greve, eu defendo manifestações pacíficas. Agora, obviamente que ninguém de bom senso ou de boa consciência vai defender baderneiros, vai defender black blocs, né? A palavra parece que é essa. Black box. Black box. Então, assim, esses são baderneiros que se infiltram, que devem ser penalizados de outra forma, mas não como um crime de terrorismo, porque ali não existe terrorismo. Né? Então, você teve a oportunidade de acompanhar o ponto de vista, como pensa o relator dessa importante matéria, que começa agora a construir... Já está no debate. Já abrimos o debate hoje, vamos fazer o debate durante a semana, para no final condensarmos e fazermos um relatório e aprovar aqui no plenário. Ele vai ficar aqui no plenário, não vai voltar para as comissões. Senador, esse é o entendimento. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.